O Partido dos Trabalhadores tem um novo presidente, depois de 8 anos. E quem assume o cargo é Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara. Muito bem-vindo ao JR Entrevista, presidente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para falarmos de temas importantes para o nosso país, temas importantes para a sociedade brasileira. Estou à disposição. O PT hoje enfrenta desafios internos no partido e sem falar nos desafios da própria política brasileira e agora principalmente internacional, com essa tarifa de 50% que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Como é que fica a situação, O PT está como dentro desse jogo? O que o partido pensa, o que o partido pode fazer para ajudar o Brasil nessa negociação? Olha, primeiro, dar todo o apoio ao governo do presidente Lula. Eu penso que o presidente Lula está fazendo o correto. Se a questão é a tarifa, então acho que o governo está aberto à negociação. É importante que o público que nos acompanha saiba, o governo americano, os Estados Unidos, tem uma balança comercial extremamente favorável. São 400 bilhões de dólares de superávit nos últimos 15 anos. Então, quem deveria estar reclamando desse desequilíbrio, se existisse desequilíbrio, deveria ser o Brasil. Mas eu penso que o governo está correto, tem que negociar. Se a questão é a tarifa, nós temos que negociar e o governo está insistindo muito para que haja espaço de negociação, para que a gente possa encontrar um ponto de equilíbrio. Agora, se a questão não é a tarifa, do ponto de vista da balança comercial, ou seja, se aquilo que está em disputa não é a balança comercial, claro que aí o debate muda de patamar. Primeiro, eu não acredito, Yuri, nesse verniz político que estão dando. Para mim, começa a aparecer aquilo que de fato tem movido os Estados Unidos ou tem movido o governo Trump. É a participação do Brasil nos BRICS. Agora, é um equívoco. O Brasil, como qualquer país, tem o direito de se relacionar com outros países. Tem o direito em construir relações comerciais com outros países. O governo Trump não pode impedir que o Brasil dialogue, que construa relações comerciais com outros países. O senhor entende, então, que essa questão de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, de tentar fazer com que o Supremo Tribunal Federal inocente o ex-presidente ou não leve Jair Bolsonaro a julgamento, seria só uma desculpa hoje nessa guerra que os interesses principais seriam outros, de fato? Olha, o que me parece que é isso, que criar um verniz político para debates importantes de interesses reais que os Estados Unidos têm em relação ao Brasil. Por exemplo, nós vimos questionamentos em relação ao PIX. O PIX hoje é um patrimônio do povo brasileiro. E eu entendo, o PIX, que movimenta 30 trilhões de reais ano, claro que tem ferido os interesses das empresas de cartão de crédito, porque o cartão de crédito cobra uma taxa. Mesmo na função débito, que o brasileiro também usa muito. Cobra 2% e cobra no crédito, em média, 4%. E o PIX, não, ele é gratuito. Então, se o debate é esse, eu penso que o Brasil tem que negociar de forma soberana. Nós não podemos abrir mão de um patrimônio do povo brasileiro, que é o PIX. E se o debate for as terras raras, como agora tem aparecido, ou seja, para que quem nos assiste entenda, na verdade, aquilo que é chamado de terras raras são minérios extremamente valiosos que o Brasil tem 25% da reserva mundial e que o governo Trump tem muito interesse nas terras raras, nesses minérios, porque eles são utilizados como matéria-prima hoje para alta tecnologia. E quem controla essa exploração é o governo brasileiro. Porque toda a exploração mineral, todo minério, o nosso subterrâneo, pertence à nação brasileira, ao povo brasileiro. Então, se o debate envolve as terras raras, o governo brasileiro também tem que debater de forma soberana, tem que negociar de forma soberana. Não pode tratar o Brasil de forma tão desrespeitosa como o governo americano tem tratado. O Brasil, eu tenho dito, não é um puxadinho dos Estados Unidos. Nós não formamos o quintal dos Estados Unidos, nós somos um povo, nós somos uma nação, nós somos um país soberano. Então, esse verniz político, na verdade, o que ele trouxe à tona, infelizmente,
é que lideranças da política brasileira, em vez de defender o povo brasileiro, em vez de defender o Brasil enquanto nação, tem se alinhado aos interesses americanos, tem se alinhado aos interesses do governo Trump, o que para nós é uma lástima, é um desastre do ponto de vista político. Nós deveríamos estar todas as lideranças políticas do Brasil, defendendo o Brasil enquanto nação, defendendo o direito de nós participarmos de outras organizações internacionais para que a gente negocie melhor os nossos produtos para exportação, a troca de tecnologia. Nós não podemos abrir mão do PIX, nós não podemos abrir mão das terras raras, porque isso significa o futuro do nosso país, é uma riqueza que significa o futuro das futuras gerações do nosso país. Agora, em meio a essa dificuldade de negociação com os Estados Unidos, o Brasil pode retaliar, né? Colocar a mesma taxa que os norte-americanos estão colocando nos produtos brasileiros, nos produtos que vêm de lá. Mas isso seria punir o brasileiro duas vezes. Primeiro, com a ameaça de perder emprego, quando os americanos vão comprar menos produtos nacionais, porque vão ficar mais caros para eles, e depois porque os produtos que vêm de lá para cá podem ficar mais caros também, impactando a inflação. Como é que a gente equilibra esse jogo? Mas o governo do presidente Lula não tem adotado essa medida, né? Tanto é que está, desde o dia 9 de julho, negociando, aberto a negociação, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin tem liderado, né, um processo de negociação. Os senadores brasileiros estão nos Estados Unidos liderando também um processo de negociação. Então, o governo está disposto a negociar se o debate for tarifa. Agora, se o debate for a soberania nacional, né, o direito do Brasil se organizar enquanto país, se o debate for a defesa das nossas instituições, é evidente que isso não tem negociação. Não dá para negociar a soberania brasileira. Isso é inegociável, né? Perfeito. O senhor foi presidente do PT, primeiramente, lá em 2009, né, até 2013. Aí volta agora a esse cargo, ocupou também o ministério, ou foi, né, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social ali no governo Dilma e participou, coordenou a campanha vitoriosa do presidente Lula nesse terceiro mandato que o presidente faz. O que mudou daquela época para cá, nessa negociação política, nesse cenário político brasileiro? Temos novos desafios hoje? Olha, eu coordenei a campanha, participei da coordenação da campanha do presidente Lula, né? Eu era o responsável, junto com o deputado Rui Falcão, da comunicação. Participei da coordenação da campanha da presidenta Dilma em 2014. Presidi o PT no estado de São Paulo, né? Fui ministro da comunicação social. Claro que o cenário político brasileiro mudou muito. Hoje, infelizmente, na minha avaliação, nós estamos vivendo uma desorganização institucional. O Brasil escolheu, na Constituinte de 88, sancionada em 89, o Brasil escolheu o presidencialismo como forma de governo. Em 93, no plebiscito, nós reafirmamos que o Brasil era um país presidencialista. Infelizmente, no último período, principalmente do governo Temer e até o governo Bolsonaro, eles abdicaram de boa parte das atribuições do Poder Executivo, e aqui não estou fazendo nenhuma crítica por fazer, não, os dados demonstram isso, e o Congresso Nacional avocou para ele atribuições do presidencialismo. Hoje, o Congresso Nacional executa 52 bilhões do orçamento da União, do orçamento do governo federal, do Executivo, 52 bilhões. Claro que quando o Congresso executa 52 bilhões, o Brasil não é mais presidencialista, né? Você pode chamar de semipresidencialismo, semiparlamentarismo, mas não é mais presidencialista. Eu acho que nós temos que ter maturidade política, as lideranças políticas do nosso país, e eu tenho dito que nós temos que criar um ambiente de concertação política para que a gente corrija essa anomalia, para que a gente devolva as atribuições do presidencialismo, né? E também que a gente faça uma reforma político-eleitoral. Nós estamos vendo essa crise entre Congresso e Poder Executivo, primeiro porque o Poder Executivo quer que suas atribuições sejam mantidas. O Poder Executivo quer continuar liderando o país no modelo presidencialista. Quer ter o poder de execução das políticas públicas, de fato. Claro, porque sem você executar as
o orçamento, como que você vai pôr em prática os seus projetos? Aquilo que o povo brasileiro elegeu. Quando o presidente Lula ganha as eleições em 22, o povo brasileiro escolheu ali um projeto, um programa, né? Claro que nós temos que corrigir isso. E acho que nós temos que fazer uma reforma política eleitoral no Brasil. Né? Nós vimos no último período essa crise toda que se criou. Se a gente peneirar, nós vamos ver que o descontentamento está exatamente na execução das emendas, né? O governo, evidente, ele tem o tempo dele de executar o orçamento, até porque o orçamento foi aprovado em abril, né? Nós estamos falando de pouco tempo de execução orçamentária. O Congresso quer que o governo priorize a liberação das emendas, já que as emendas hoje elas são obrigatórias, são impositivas. Então você fica hoje, o Congresso Nacional, infelizmente, não estou dizendo que não seja legítimo, mas infelizmente fica mergulhado num varejo, né? Claro que cada deputado tem que defender a sua cidade, a sua região, isso é normal, mas a agenda nacional não pode ser secundarizada. Você não pode colocar como prioridade só a liberação de emendas. Então, na minha avaliação, nós precisamos fazer uma reforma político-eleitoral, nós temos que fortalecer os partidos, porque não existe na história uma democracia sólida sem partidos fortes. Às vezes, a população não entende a importância dos partidos, mas é melhor você debater o projeto de Brasil, né, com os partidos, com 6, 7 partidos, do que você hoje num Congresso que ele prioriza só o debate da liberação de emendas, só o projeto pessoal, só o projeto individual. Como é que você vai discutir país? Então eu penso que nós deveríamos hoje no Brasil encarar a questão do voto em lista, onde a população votasse no partido, no programa do partido, na proposta que o partido tem para a sociedade. E se não for voto em lista puro, que seja o voto distrital misto, mas que a gente tome medidas de fortalecimento dos partidos, para que a gente fortaleça a democracia, para que a gente construa uma agenda para o Brasil. Hoje nós precisamos construir uma agenda para o Brasil que debata o financiamento do SUS, que debata a segurança pública, que debata a questão do desenvolvimento tecnológico do país, que debata o que nós vamos fazer com os minérios raros, que significa futuro para as próximas gerações, que nós vamos fazer com a costa equatorial, qual o projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia Legal, a segurança pública, a universalização da educação integral, a universalização do direito à creche, a questão da jornada 6x1, a questão da tarifa zero para os grandes centros urbanos. Hoje, boa parte das famílias não tem dinheiro para pagar transporte público. São temas tão importantes para o nosso país e essas agendas, esses debates, não têm sido priorizados pelo Congresso Nacional. Esses temas vão ser debatidos no 17º Encontro Nacional do PT, este fim de semana aqui em Brasília? Uma parte deles, sim. Mas eu defendo que o PT faça em breve um congresso só para debater suas propostas para a sociedade brasileira. Porque hoje, quando a gente compara o tamanho do PT no Congresso Nacional em relação aos primeiros mandatos do presidente Lula, o PT hoje é menor. Então, ele teria ali, matematicamente, uma relevância menor hoje, né, nessa questão, e até um poder menor até para defender os projetos do presidente Lula sem uma composição com outras legendas. Como que o partido vê esse enfraquecimento numérico e como tentar reverter isso, né? Pensando nesse convencimento do eleitor que já votou no PT no passado e que hoje não vota mais no partido? Olha, eu penso primeiro, eu não tenho dúvida que o PT é um partido grande, né? É o segundo partido da Câmara dos Deputados hoje, é um partido relevante e o PT vai voltar a crescer, não tenho dúvida disso. Mas não é só a questão partidária. Eu penso que a construção de uma agenda para o país tem que pôr à mesa as lideranças que estão preocupadas com o futuro do Brasil. Claro que o PT tem os seus aliados históricos, os seus aliados de primeira hora e nós queremos priorizar esse diálogo com eles, mas é possível pôr na mesa outros partidos para que a gente debata o futuro do Brasil. Nós estamos diante hoje de um debate fundamental que é a reforma da renda, né, que é central, a transição energética. São debates que têm que ir além, muitas vezes, só do debate de um partido ou de um outro partido. Tem que pôr as principais lideranças do Brasil na mesa e dizer: o Brasil vai continuar sendo um país de privilegiados, onde, por exemplo, nós temos uma
renúncia fiscal de 860 bilhões de reais, ou seja, nós temos aí setores que são desonerados ad eterno, ou seja, setores da economia que não pagam impostos, enquanto a maioria da sociedade brasileira paga impostos. O Brasil vai continuar sendo um país de privilegiados ou nós seremos um país de igualdade de oportunidades? O presidente Lula mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei que isenta quem ganha até R$5 mil de pagar imposto de renda. Diminuiu a carga do imposto de renda para quem ganha até 7 mil. Já é uma medida, mas nós precisamos aprofundar o debate sobre a democratização da renda. E é um debate internacional hoje, né? A renda tem sido concentrada no mundo todo. Não adianta os países ricos tomarem medidas contra os imigrantes. Se nós não democratizarmos a renda, os imigrantes, os fluxos migratórios vão continuar existindo, porque as regiões mais pobres do mundo vão migrar para as regiões mais ricas. Não é o muro a solução, né? Não é deixar o muro, a renda no e país. nem tampouco você prender e deportar imigrante. Nós temos que debater como que a gente democratiza a renda, como que a gente democratiza a riqueza para que as pessoas não precisem imigrar para poder viver, para poder sobreviver. Então o Brasil tem que enfrentar o debate da democratização da renda, o Brasil tem que enfrentar o debate da transição energética, né? Não é possível que a gente continue vivenciando desastres ambientais, a cada período do verão, chuvas, né, tornados no Brasil que a gente nunca teve, trombas d'água, destruindo os espaços urbanos, matando gente, e a gente não discuta a transição energética, que a gente não caminhe para uma sociedade mais equilibrada, mais sustentável. Então são debates que eles têm que ir além da configuração de um partido. Nós temos que pôr à mesa as lideranças que estão preocupadas com o futuro do Brasil, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento propício, porque eu sei que a oposição não concorda comigo, mas nós temos à frente do Brasil o presidente Lula, que é um líder que tem credibilidade e respeitabilidade, que pode, na mesa, fazer essa junção de interesses, né, dos diversos espectros da política brasileira e criar uma agenda para que a gente se preocupe com o legado que nós vamos deixar para as futuras gerações. Não é pensar só no hoje, é pensar que país nós vamos deixar para aqueles que vão vir depois de nós. Perfeito. A gente faz um rápido intervalo e na volta continuamos essa conversa com o presidente nacional do PT, agora sobre as eleições do ano que vem. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje nos estúdios da Record em Brasília, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva. Presidente, o presidente Lula já disse para o partido ter atenção especial com as eleições ao Senado no ano que vem. Qual é o grande risco por que essa atenção especial com as eleições ao Senado? Olha, porque nós não queremos que o Brasil mergulhe numa instabilidade institucional. Nós estamos vendo, infelizmente, lideranças partidárias dizendo que querem fazer maioria no Senado para caçar membros do Judiciário, né, para perseguir lideranças de poderes instituídos da democracia brasileira. Eu acho que se nós temos problemas nas nossas instituições, que a gente corrija os problemas. E é assim que funciona a democracia. Agora, você não pode gerar instabilidade no país, né, desorganizar o país em nome de uma possível correção de rota. Não. A correção de rota você faz na democracia, respeitando as instituições. Então, eu penso que o Senado, de fato, ele pode virar fator de instabilidade para o país. E eu nunca vi país crescer economicamente, país gerar emprego, país gerar igualdade de oportunidades na instabilidade política. Um país só cresce se ele tiver estabilidade política, se ele tiver paz na democracia, né? Na guerra ninguém cresce. Na guerra a gente só volta para trás, a gente só regride. Então, de fato, nós precisamos olhar Estado por Estado, construir alianças Estado por Estado, para que a gente, nas eleições de 26, consiga, além de eleger governadores, deputados federais, deputados estaduais, que a gente possa também eleger senadores que estejam preocupados com a democracia, preocupados com o fortalecimento das nossas instituições
e preocupados em construir a paz política no Brasil e não a guerra política. E quem vai ser o candidato do PT à presidência da República? Lula. Nós temos um único candidato, é o presidente Lula. O presidente Lula é candidato à reeleição para que o Brasil continue sendo reconstruído, a gente continue reconstruindo as nossas políticas públicas. O presidente Lula herdou um país com quase 370 bilhões de reais de rombo, de dinheiro que foi gasto, inclusive no processo eleitoral de 22, eu não preciso dizer aqui, o povo brasileiro sabe do que eu estou falando. O presidente Lula tomou as medidas corretas para que a gente equilibrasse o orçamento e o fiscal do nosso país, para que a gente criasse estabilidade, para que a economia crescesse. Hoje a economia brasileira está entre as economias que mais crescem de forma sustentável no planeta. O país está gerando empregos, está distribuindo renda. Nós queremos melhorar ainda a distribuição de renda, mas é inegável a situação que o Brasil vive hoje. O Brasil recuperou a sua credibilidade internacional, seu respeito internacional. Então o presidente Lula precisa continuar reconstruindo o Brasil, fortalecendo as nossas políticas públicas, fortalecendo, universalizando o Pé de Meia, que é um programa fantástico que garante o estudante em situação vulnerável na escola, para que a gente continue fazendo justiça tributária no Brasil, para que a gente volte a investir no desenvolvimento tecnológico. Hoje nós estamos num programa liderado pelo vice-presidente Alckmin de reorganização da indústria brasileira. Nós temos debates importantes a fazer, como dos nossos minérios raros, da costa equatorial. Portanto, é um Brasil que aponta para o futuro. E eu penso que o presidente Lula é isso, é um Brasil que aponta para o futuro. E, claro, com muito respeito à democracia. Agora, os números de desaprovação do governo ainda são altos, principalmente em comparação com os números do presidente Lula na campanha eleitoral, o resultado da eleição. O senhor, aproveitando que é um especialista do setor, enxerga que é um problema de comunicação, ou foi um problema de comunicação, ou a comunicação é sempre a culpada, a primeira vítima, de algo mais complexo? Claro que a comunicação não pode ter a responsabilidade de um governo inteiro. O que eu digo é o seguinte: quando nós acertamos na política, a comunicação vai bem, O presidente Lula, corretamente, saiu na defesa da democratização da renda no Brasil, na defesa que aqueles que ganham menos deixem de pagar impostos. O presidente Lula saiu na defesa da soberania brasileira nesse embate com o governo Trump. O Brasil, repito, não é um puxadinho dos Estados Unidos e nós não vamos admitir que o Brasil seja tratado dessa forma. Consequentemente, a comunicação foi bem, porque a linha estava clara. A linha política do que o governo estava fazendo ficou muito clara. E nós estamos numa sociedade extremamente polarizada, A opinião pública, numa sociedade polarizada, ela cristaliza, É como se a gente estivesse num grande estádio, onde uma torcida grita de um lado, outra torcida grita do outro e ninguém conversa. Onde não conversa, ninguém muda de opinião. Por incrível que pareça, o governo do presidente Lula tem muitas entregas. Se a gente comparar o governo do presidente Lula com o governo anterior, é absurdo o que nós conseguimos na retomada do PAC, na retomada do Minha Casa Minha Vida, nos programas de distribuição de renda, famílias que estão deixando o Bolsa Família porque estão conseguindo emprego, estão conseguindo a sustentação. Os números em relação ao ProUni, investimento em ciência e tecnologia, todos os números são favoráveis ao crédito. E o governo não conseguia fazer com que a sociedade enxergasse isso, o quanto que nós estamos avançando. Mas quando nós entramos no debate, não que o debate de entregas não seja importante, o governo mostrar o que está fazendo não seja importante, mas quando nós entramos no debate, que Brasil nós queremos construir, se é um Brasil de privilégios, se é um Brasil de justiça, de igualdade de oportunidades, um Brasil justo, no debate da renda. Quando nós entramos no debate de defender os interesses do nosso país, do povo brasileiro, uma parte dessa polarização se abriu para nós, se abriu para o diálogo. Então eu penso que nós estamos acertando. Eu acho que não tem magia, não tem cavalo de pau, na comunicação, porque é uma construção do diálogo, é uma construção de nós mostrarmos ao Brasil o que nós queremos para o Brasil.
Então, eu sou muito otimista na recuperação da popularidade, na melhoria da aprovação do governo no próximo período. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. O senhor acredita que esse tarifaço do presidente americano, o Donald Trump, ele vai trazer, então, uma união de grupos que poderiam ser considerados antagônicos aqui no Brasil, mas que, pensando na economia do país, no futuro do país, podem caminhar juntos, então? O tarifaço ele é ruim, por isso que o governo do presidente Lula está se esforçando tanto em dialogar, em negociar. Infelizmente, o Trump, o que ele fez com o Brasil, ele fez com o mundo inteiro, né? Ele anunciou tarifas 120% para a China, tarifas altíssimas também para a comunidade europeia, anunciou tarifas para a Índia, para a Rússia, né? Enfim, anunciou tarifa para o México e o Canadá, que são países fronteiriços com os Estados Unidos. Historicamente parceiros. Então, eu uso aqui uma afirmação, e ela não é metafórica, ela é real, de que o Trump está semeando a Terceira Guerra Mundial. Só que a Terceira Guerra Mundial ela não será bélica, né? Ela não será bélica ela não será no modelo tradicional de bombardeio, de tiros, ela será econômica. Claro que nada é tão violento como as armas e o que as armas podem fazer, né, para o ser humano. Mas a guerra econômica ela é tão perversa como a guerra bélica, porque ela desorganiza setores da economia, ela gera desemprego, ela gera danos à sociedade. Claro que nesse caso os danos podem ocorrer para os países que o Trump resolveu tarifar mundo afora, mas também para a economia americana. A economia americana também vai pagar o preço dessa política de tarifaço que o Trump tem adotado. Então, as tarifas são nocivas, elas são extremamente nocivas. Mas claro que, se é tarifa, eu repito, o governo Lula quer negociar. Agora, se é a soberania nacional, não dá para negociar, né? O Brasil sofrer ingerência de um outro país, o Brasil sofrer ingerência em relação, né, ao funcionamento das nossas instituições. Não, quem diz a forma como as nossas instituições têm que funcionar é o povo brasileiro. Ingerir no PIX, ingerir na nossa política em relação aos minérios raros, querer proibir que o Brasil se articule com outros países no mundo para vender os seus produtos, para trocar tecnologia, aí não dá, aí efetivamente não dá, e aí eu penso que o povo brasileiro mostrou que ele sabe defender a soberania do seu país. Repito, nós não seremos tratados como um puxadinho dos Estados Unidos, nós não seremos tratados como um quintal dos Estados Unidos, porque nós somos um país, nós somos um povo e nós somos uma nação soberana. Presidente, muito obrigado pela entrevista e agradeço mais uma vez a vinda aqui ao JR Entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. E obrigado também a você pela companhia. Até o próximo JR Entrevista. Tchau, tchau.